Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Gol a Gol. Sou o Pedro e hoje eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre o jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro e depois vou comentar um pouquinho sobre a classificação do Corinthians contra o Novo Horizontino na quarta-feira passada. Bom, o jogo foi fora de casa do Corinthians, na casa do Atlético, na Arena MRV. O Atlético veio numa formação 4-4-2 e o Corinthians numa formação 4-3-3. O Corinthians veio com alguns desfalques, como o Andrier pelo lado esquerdo entrou o Bidu no lugar e o Mateuzinho retornando à sua posição voltando de contusão, né? Pela questão, e também a contusão dele também gerou todo aquele questionamento do Dorival por parte do departamento médico do Corinthians, que resultou na demissão da médica do Corinthians, né? Da doutora. O Corinthians estava com um aproveitamento fora de casa bem baixo, apenas 8% de aproveitamento fora de casa. Então, olhando para o campeonato, não foi um resultado ruim, porém o Corinthians jogou com seu time reserva e conseguiu bater de frente contra o time titular do Atlético, que mostra, podemos ver como de certa forma uma evolução por parte do Corinthians, talvez os jogadores entendendo a ideia do Dorival, mas que não foi um jogo muito prazeroso de se ver. O Corinthians teve posse de bola, o Corinthians conseguiu ali fazer algumas jogadas, porém foi um jogo que se concentrou muito no meio de campo e também a arbitragem não ajudou muito. A arbitragem parava muito o jogo, faltas que não eram faltas e faltas que realmente eram faltas não foram marcadas. O árbitro ali em alguns momentos se viu um pouco inseguro para a marcação de certas faltas. Por exemplo, mais adiante eu vou falar um pouco da questão do Lianco, que já tinha recebido um cartão amarelo e faz uma falta no meio de campo, no Hector, onde ele tinha roubado a bola do Lianco, ele ia sair em arrancada em direção ao gol. O Lianco dá bate a mão no peito dele, ele cai como se tivesse sido atingido no rosto, porém ele impediu que o jogador do Corinthians avançasse em direção à bola. E aí ele estaria só ele e o goleiro. Não seria uma falta para vermelho direto, mas uma falta para amarelo, culminando assim na sua expulsão, pois ele já tinha recebido um cartão amarelo em uma jogada anterior. O Corinthians teve algumas construções de jogadas interessantes, até pelo lado do Bidu também, como também pelo lado do Mateuzinho. O Thales teve uma chance muito clara de gol ainda no primeiro tempo. O primeiro tempo foi o melhor tempo do jogo em questão de chances dos dois lados. A primeira chance foi com o Thales, foi a chance mais clara de gol do Corinthians no jogo, onde o Martinez enfia uma bola para ele pelo lado direito. O Thales sai cara a cara com o goleiro do Atlético, porém ele chuta por cima do gol. Ali ele poderia ter tomado várias decisões, que não essa, mas foi a decisão que ele resolveu tomar. O Thales vem sendo um jogador assim que vem sendo muito questionado pela torcida por decisões que ele vem tomando dentro do campo, como essa finalização. Ele tinha espaço e tempo para tomar uma melhor decisão para finalizar essa bola, porém ele optou pelo chute forte no alto, acabou finalizando para fora. Ele vem tendo seus destaques, seus pontos positivos e negativos. No jogo de quarta-feira foi ele que deu assistência para o Yuri fazer o gol, então ele tem seus momentos altos e baixos, mas olhando assim é um jogador que se doa bastante em campo. Depois, no primeiro tempo ainda, o Atlético Mineiro tem duas chances claras de gol. A primeira foi um cruzamento vindo da direita para a esquerda, o Bidu mata a bola no peito pro Hugo pegar a bola, mas só que ele se apavora e dá uma cabeçada na bola, tirando do alcance do goleiro. A bola sobra pro Hulk, que finaliza de perna esquerda com um chute forte, que passa pelo lado direito do goleiro. E uma outra chance é com o Rony, que fica cara a cara com o Hugo, e o Hugo faz uma defesa espetacular. Espero que o Ancelotti veja o lance essa jogada do jogo, porque não é qualquer goleiro que consegue fazer uma defesa dessa. No primeiro tempo, o Atlético teve 4 finalizações ali, não sei o que foi considerado finalizações, não sei se foi em direção ao alvo ou em direção à área
do adversário e o Corinthians teve 3 finalizações. No segundo tempo tem a substituição do Hector e do Martínez por parte do Corinthians, onde entra Yuri e o Charles. E depois sai Thales Magno, Carrilho e Mateuzinho. E depois entra Breno, Romeu e Félix Torres. O Félix entrou novamente fazendo aquela função da lateral direita. O Scarpa também teve uma boa falta também no segundo tempo, onde o Hugo também faz uma bela defesa. Como eu já tinha falado dos lances no primeiro tempo da arbitragem, também no final do segundo tempo tem um lance ali, eu acho que faltavam 3 ou 4 minutos para o encerramento do jogo, onde o Rubens dá uma chegada no bidon forte, o árbitro imediatamente puxa o cartão vermelho, porém o VAR chama ele e ele anula o cartão vermelho e dá o cartão amarelo. Novamente, os árbitros, não só esse jogo como outros jogos, estão se apoiando muito nessa questão de VAR. Muito. O VAR chamou, sim, ele de novo entre as questões que eu sempre trago nos vídeos. O que é falta? O cara pega a bola e depois pega o jogador? O cara pega o jogador e depois pega a bola? Isso tem que ficar mais claro. Até para quem comenta, como para os jogadores. Porque sim, o Rubens ele chega com uma certa força desnecessária, porque na jogada anterior ele sente que ele sofreu uma falta, ele se levanta um pouco revoltado e faz a falta com mais violência, com mais força. Mas isso tem que ficar mais claro para ambos os lados, para que o jogo também flua melhor. O árbitro picotou muito o jogo, não deixava o jogo fluir. Qualquer contato dos dois lados, se caíssem ou um contato com um pouco mais de força, claramente não era força excessiva, era questão do jogo, disputando espaço, ele dava falta. Foi um jogo que ficou muito picotado e acabou tirando o ritmo do jogo. Então, assim, olhando para o lado do Atlético, não foi positivo porque foram 2 pontos que eles perderam dentro de casa. E para o Corinthians foi positivo, porque ali a gente viu, como eu falei no início do vídeo, um Corinthians desfalcado, que entrou com um time reserva, misto, enfrentou um Atlético completo, um time titular, e conseguiu dar trabalho para eles dentro de casa. Talvez os jogadores do Corinthians estejam entendendo ali o que o Dorival está querendo fazer, e tentando fazer acontecer mesmo. Foi uma boa partida de novo do Carrilho e Martínez, e finalmente o Dorival entendeu que não dá para jogar com o Maicon fazendo aquela primeira saída de bola. O time do Corinthians jogou com muito mais fôlego, com muito mais força, com muito mais vitalidade nessa saída de bola e também na defesa, com o Ranieri fazendo a primeira volância ali, criando e dando oportunidade de passes para os meio-campistas e servindo ali como um início de jogada do que propriamente o Maicon, e até na recomposição o Ranieri está muito melhor fisicamente que o Maicon. E falar também da questão da grama sintética. O Corinthians informou ao torcedor, né, que o Yuri Alberto se machucou no jogo, e ontem também no jogo do Palmeiras e Flamengo, o Gerson também se machucou. Não saiu notas falando que foram por causa do gramado. Esse é o meu comentário sobre esse assunto. Não tem como você jogar um futebol bem jogado com grama sintética. Não dá, você não é uma escolinha de futebol, você não é uma quadra de futebol que fica em qualquer outro lugar do país, não, é um estádio. Tem milhões de investimentos, existe um monte de tecnologia que você pode utilizar para crescer a grama, para recuperar ela. Mas vai gastar muito dinheiro. Pensasse nisso antes de fechar o seu contrato com empresas que iriam administrar o seu estádio, porque não é justo com o torcedor e não é justo com os jogadores. Com o torcedor, porque ele paga para ver um espetáculo e ele acaba vendo um monte de cara correndo atrás da bola. E eles ainda molham o campo.
o jogo fica mais rápido, mas do mesmo jeito que fica mais rápido, a probabilidade de um jogador se machucar é muito maior. O Gerson ontem se machucou dando um passe. Ele dá o passe e tenta travar. Imediatamente no vídeo você consegue ver que ele já sabe que ele machucou o joelho. E o Corinthians e o Yuri Alberto no Corinthians a mesma coisa. Fratura no processo transverso de L1 à direita. E o jogador se machucou ali por volta de uns... próximo do encerramento do jogo. Ele ainda teve que forçar um pouco a sua parte física. O Corinthians postou uma foto dos jogadores ajudando o Yuri a descer o túnel porque ele não tinha condições. Então assim, é frustrante isso, tanto para quem vai ver o jogo quanto para quem vai jogar esses jogos. Comentar aqui um pouco da parte estatística do jogo. 50-50 de posse de bola, segundo o Flash Score. Total de 13 finalizações para o Atlético Mineiro e um total de 6 finalizações para o Corinthians. 2 finalizações no alvo que o Flash Score dá para o Atlético e nenhuma para o Corinthians. Uma chance clara de gol para o Atlético e 2 chances claras de gol para o Corinthians. Um escanteio para cada. E 84% de passes que foram acertados pelo Atlético, de 355, e 81% para o Corinthians, 341. Comentar brevemente aqui sobre o jogo do meio de semana do Corinthians contra o Novo Horizontino. O Corinthians veio num 4-1-4-1, o Novo Horizontino veio num 4-2-3-1. O Corinthians conseguiu criar boas chances de gol, boas jogadas. Talvez Félix Torres tenha encontrado sua nova função, sua nova posição. Está surpreendendo positivamente, acho que não só o Dorival, mas também a torcida. Chega também, consegue apoiar muito bem à frente também. Faz ali essa função também bem defensiva, deixando também um pouco de liberdade pro Anglier jogar um pouco. Um comentário que eu faço aqui sobre o primeiro tempo, que depois, no final do primeiro tempo, isso é corrigido pelo Dorival, e também no segundo tempo isso também deve ter sido um assunto dentro do vestiário. Pouca utilização dos laterais. No primeiro tempo do jogo, Corinthians e Novo Horizontino insistiram muito pelo meio, as jogadas não fluíam. Depois começaram a insistir pelas laterais, começaram a forçar muito pelo lado do Anglier, porém eles não viam que do outro lado os jogadores do Corinthians também ficavam à disposição. Então ficou um jogo muito propenso para o lado esquerdo e para o lado direito. Algumas chegadas importantes, o Corinthians conseguiu trabalhar a bola, porém quem chegou para finalizar o Ranieri. O Ranieri é um jogador um pouco mais um volante muito mais defensivo do que propriamente aquele segundo volante que chega para fazer um arremate de fora da área ou mesmo de dentro da área fazer uma bola colocada, alguma coisa assim. Alguns lances ali ele conseguiu finalizar e a bola foi para fora, e outros ele não conseguiu ter o controle total da bola ali na jogada. Depois, no segundo tempo, o Corinthians volta um pouco melhor. O comentário que eu fiz do primeiro tempo, o Dorival percebe que se ele invertesse Romero e Coronado, um indo para o lado esquerdo e outro para o lado direito, começaria a ter mais jogo pelas características do Novo Horizontino, do jogo do Novo Horizontino. Então o Corinthians começou a ter mais volume ali no final do primeiro tempo e voltou e conseguiu fazer algumas jogadas também no segundo tempo. O gol do Corinthians sai ao final do segundo tempo, com uma passe do Félix Potales, que toca para o Yuri corta o jogador do Novo Horizontino e finaliza de perna esquerda no canto oposto do goleiro, fazendo assim 1-0. O Corinthians ganhou, se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Um Corinthians que vem encontrando a sua forma de jogar com o Dorival. Está sendo interessante ver como o Dorival está pensando no time. Um time que também há muitos jogos não toma gol, que vinha sendo a grande questão para a torcida e também para o time tomar gol todos os jogos, apesar de ganhar e também perder, mas parece que o Dorival encontrou ali uma forma defensiva, um equilíbrio ali, tá arrumando a casa assim, deixa assim por enquanto, vamos trabalhando e construindo aqui a confiança de alguns jogadores,
buscando entender ali qual a função tática de alguns e como ele vai poder utilizar alguns jogadores e assim desenvolver um bom jogo com o Corinthians. O Corinthians ele vem desenvolvendo ali jogos importantes e trazendo resultados importantes, que é o mais importante, como esse do Atlético Mineiro. Não foi uma vitória, teve a chance do gol com o Thales, mas um empate fora de casa, na casa do Atlético Mineiro, não é de todo mal. Então eu vou pedir para vocês deixarem no comentário aí de vocês uma respostinha para a pergunta aí. Para vocês acham que nesse jogo contra o Huracan, inclusive, o próximo jogo do Corinthians é Corinthians e Huracan pela Sul-Americana. Eu recomendo vocês a verem o vídeo anterior, onde eu falo um pouco mais sobre esse jogo. O que o Corinthians deve fazer em questão de pontuação, independente, se o Corinthians ganhar, ele independente fica em segundo lugar pela questão de saldo de gols. Se o Corinthians perder e o América ganhar, o Corinthians está eliminado da Sul-Americana. Então, para o Corinthians, o melhor resultado e o resultado que importa é a vitória fora de casa na Argentina, né? Com essa formação, com esse jeito que o Dorival vem montando o Corinthians, quando o Garro voltar, ele vai entrar no lugar de qual jogador? Vocês acham que é ali no lugar de um Bidon, fazendo aquela parte um pouco mais ali, mais forte com o Carrilho? Ou o Dorival vai fazer uma nova formação onde ele consiga encaixar Yuri, Memphis e Garro? Provavelmente ele vai jogar com esses três, mas eu digo assim, vai mudar a formação, em vez de ser um 4-4-2, ele vai fazer uma outra formação um pouco mais ofensiva pela qualidade do passe que o Garro tem. É isso, obrigado por terem assistido, deixem o like, se inscrevam no canal, ative o sininho também e compartilhe com seus amigos aí. E queria agradecer aí pelos inscritos aí no canal. Muito obrigado. Se inscrevam, deixem um like e é isso. Tchau, tchau.